Glória a Deus, toda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quantos estão felizes nessa noite, diga graças a Deus. Abre sua Bíblia, livro de Números, capítulo 13. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Você que sabe, cante. Há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Aplaudir a Deus, glória a Deus, aleluia. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, juntamente com a amada igreja. Desde já quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao meu pastor por confiar de estar aqui. Tremenda é a responsabilidade de estar aqui no altar, trazendo aquilo que Deus colocou em meu coração. Agradeço ao pastor Luciano também, por seu dirigente do culto, de ter feito convite, e aos demais irmãos que estão na retaguarda, obreiros, presbíteros, diáconos. Meus amados irmãos, prometo ser bem breve mesmo, e estarei falando aquilo que Deus colocou em meu coração, a qual na tarde de hoje estava estudando, e eu serei bem breve mesmo, porque pregar diante daqui só dessa primeira fileira aqui, tu não prega não. Isaías, o pastorzão aqui, o pastor não prega não prega lá na retaguarda, então nem prega lá na porta. Meu Deus, só tem pregador de elite aqui, só Gideão. Mas eis-me aqui, e eu quero compartilhar com você nessa noite Números capítulo 13, no seu versículo de número 1, que diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E o versículo de número 25 diz assim: e voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. Repete comigo: 40 dias.
Tem muita gente para pouco barulho. Repete comigo: 40 dias. Repete comigo: 40 dias. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra a qual acabamos de ler, que colocamos diante dela um momento decisivo na história do povo de Israel. Um tema que eu quero trazer para você na noite deste dia, que quando Deus ele já prometeu, o desafio é somente crer. Eu vou repetir para você nessa noite que quando Deus ele já prometeu, o desafio da caminhada é somente crer. Independente da circunstância, independente do problema, independente da guerra que tu está passando, que tu está vivenciando, mas tu diz, o ano só está começando, e crente, se não passar por guerra, se não passar por luta, ele vai achar que é muito fácil. Então por isso que às vezes a tempestade levanta, às vezes passamos por guerra, passamos por situação, mas a promessa já está garantida antes da guerra vir, da luta vir. Se Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E esse desafio que você vai enfrentar, esse desafio, essas guerras que você vai vivenciar, você só tem que crer, porque se tu crer, tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Meus amigos, minhas irmãs, você que está em casa, está ouvindo esta mensagem, é uma palavra bastante conhecida, a qual acabamos de ler. Já ouviu alguém pregar, alguém falar? Mas eu quero compartilhar com você, porque esse momento, essa história é um momento decisivo na vida do povo de Israel, porque o povo de Israel não estava mais no Egito, o povo de Israel já tinha atravessado o deserto e agora eles estão na porta da terra prometida. Uma terra, pastor Luciano, a qual ela mana leite e mel, uma terra prometida. Meus amados irmãos, o povo não está mais no Egito, já atravessou, e ele está na porta da terra prometida. Meus amados irmãos, Deus já tinha dito que essa terra seria de vocês. Antes disso tudo acontecer, na tua casa, na tua vida sentimental, financeira, Deus ele já tinha decretado que a terra era sua. E quando Deus decreta, não tem ninguém na terra que pode retroceder aquilo que o céu já determinou. Se o céu já determinou, não tem homem na terra que pode impedir o que o céu já determinou sobre a tua vida. Deus já tinha dito que essa terra é de você, que essa terra é tua. Então toma posse do teu milagre essa noite. A promessa já está concretizada, a promessa já está planejada. Quando a promessa já está planejada, não tem ninguém na terra que possa retroceder, não tem ninguém na terra que possa impedir o ato de Deus na tua casa, na tua parentela, na tua empresa. Não tem patente mais alta do que o nosso Deus. Mas antes da conquista vem a prova. Antes de você conquistar algo, vem a prova. E como eu acabei de falar, o crente sem prova vai achar muito fácil. Eu só vou para a igreja. Nem vai para a igreja se não tiver prova. Assiste de casa, pastor. Ainda mais hoje tem tecnologia. Você liga lá no YouTube, bota lá Igreja Evangélica Ministério Betel. Não tem prova, assistir daqui, só escutar mesmo. Mas quando decide, e quando o nome vem luta, guerra, prova, levante, carta de afronta, você decide levantar da tua zona de conforto, colocar a tua melhor roupa e entrar por essas portas e guerrear. Você toma uma decisão quando se passa por luta, por dificuldade, de você entrar por essas portas e vir até diante do altar para receber uma oração. Quando se fala diante de uma circunstância, de uma carta de afronta que tu tem recebido, tu toma a atitude de levantar da tua zona de conforto e entrar por essas portas para poder pedir a Deus, para poder clamar. E nessa noite Deus está falando que Ele está contigo nesta guerra, Ele está contigo nessa luta. Tu não vai morrer no meio do caminho, tu não vai morrer engasgado não, igreja. Tu vai chegar no teu destino, tu vai chegar aonde Deus Ele tem
determinado para você, porque a tua vitória não está no começo, a tua vitória não está no meio, tu vai chegar até o final. É quando tu está sentindo as tuas forças indo embora, tu entra pelas portas para poder se fortalecer. É quando você está pensando em desistir que você entra por essas portas e dá um fôlego para poder você continuar a caminhada. No mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo. É que nem você está no trajeto e você está dentro do seu carro, a luz vermelha acende e logo você tem que parar num posto para poder abastecer. E assim somos nós, quando a gente está enfraquecido, a gente tem que vir para a casa de Deus, nos fortalecer, buscar enquanto está a porta aberta, porque depois que a porta fechar, meus amados irmãos, não adianta bater. Enquanto está aberta, tu entra. Enquanto está aberta, tu busca, porque a promessa já está prometida, a promessa já está garantida. Antes de vir tudo isso que tu está passando, a promessa já estava sendo gerada desde o ventre, quando você estava dentro da sua mãe. Essa promessa antiga, às vezes você está passando e está falando, Deus está em silêncio, mas no silêncio Ele também trabalha por você. Às vezes você está escutando o silêncio de Deus e está falando, Deus, eu não vejo a promessa se cumprir, eu não vejo a promessa se cumprir, mas pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a promessa de Deus sobre a tua vida já está decretada e ela vai se cumprir. Antes da posse de alguma coisa, vem a decisão de você crer. E essa decisão não depende de mim, de crer. Eu não posso crer por você. Essa decisão, essa atitude, esse posicionamento de crer, depende de você, senhoras e senhores que estão sentados aí na retaguarda, que estão sentados aí nessa cadeira, nessa poltrona aconchegante. A decisão de crer não depende de mim, a decisão de crer depende de você. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas tem gente que precisa ver para poder crer. Tem gente que precisa receber um milagre para poder crer. Mas se tu crer, tu serás salvo. Se tu crer, tu verá portas abertas. Se tu crer, tu verá as janelas do céu derramando bênçãos. É crer, é ter fé. Porque não adianta nada você não ter fé, entrar por essas portas, o pastor vem aqui, quem está enfermo vem aqui na frente, quem precisa de milagre vem aqui, mas tu está vindo aqui sem fé. Você está vindo aqui sem um propósito, e sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Mas a nossa fé move o coração de Deus. Se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, meus amados irmãos, não tem diabo que vai parar na tua frente. Se tu depositar a tua fé nessa noite, tu vai receber milagre, tu vai receber cura, tu vai receber renovo, as promessas de Deus vão se concretizar na tua vida, porque elas já estão sendo planejadas, já está sendo concretizada. Se tu crer, se tu colocar a tua fé em ação, nesta sexta-feira, nessa primeira sexta-feira de 2026, tu vai vivenciar algo novo ainda no restante do ano de 2026. Crer, bota a tua fé em ação e deixa o resto com Deus. Crer, coloca a tua fé em ação e deixa o resto com Deus. Crer, coloca a tua fé em ação e deixa o resto com Deus. Crer, coloca a tua fé em ação e deixa o resto com Deus. Eu não posso colocar a fé em ação por você e nem crer por você. Deus agora, Ele permite, pastor Luciano, Deus agora permite que 12 homens entrem na terra para espionar a terra. 12 homens agora vai entrar na terra para espionar, não para saber se a promessa era verdadeira, porque a promessa já estava lá. Porque Deus, quando Ele fala, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque a terra é de vocês, a promessa já está feita, e só depende de você receber ou não, pegar ou não. O altar responde.
E agora, mas para revelar o coração de quem iria possuir ela, ver se aplica uns aos outros. Muitas das vezes estamos perto da promessa, mas somos testados na nossa fé. Missionária Dilsa, muitas das vezes estamos perto da nossa vitória, da nossa bênção, e somos testados pela nossa fé. Por que pela nossa fé? Porque, como eu falei, a nossa fé, se estiver depositada, portas se abrem, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida se concretiza. É a fé. Tu tem que ter fé, tu tem que crer. A promessa vem antes do desafio. A Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés: Moisés, envia homens para espionar aquela terra, a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. Deus não diz, talvez eu dê. Ele já disse, a terra que eu dou a vocês. Deus, ele não está dizendo, talvez eu vou dar. Não, ele já está dizendo nesta noite, já está garantida a promessa sobre a tua vida. Deus, ele não está dizendo, talvez eu dê a vocês. Ele está dizendo, a terra que eu estou dando a vocês é uma terra que mana leite e mel. Deus, ele não está falando, talvez eu vou te dar, talvez eu vou preparar. Não, Deus, ele está dizendo, já está preparado. Deus já está dizendo, a terra já é prometida, a terra é tua. Então toma posse, porque ninguém vai tentar frustrar os teus sonhos, ninguém vai tentar roubar a tua fé. Deus, ele está dizendo, talvez eu vou dar. Não, ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo, a terra que eu dou a vocês. Toma posse dessa palavra, meus amigos. Jesus está na casa. A promessa já estava declarada antes de tudo isso acontecer na tua vida, antes do levante acontecer, antes da guerra acontecer. A promessa já estava declarada. A promessa já estava declarada antes da missão acontecer, meus irmãos. O desafio não seguiu para anular a promessa, mas para exercitar a fé. Eu vou repetir isso daqui para você. O desafio não surge para anular a promessa, mas sim para exercer a tua fé. Deus, ele nunca promete algo e ele desiste porque você está passando por uma luta, porque você está passando por uma circunstância. Deus, ele não desiste. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele já decidiu, porque ele vê tu passando por uma guerra, vê tu passando por uma luta. Ele não volta porque ele está vendo a tua dificuldade. O que ele decretou, ele já decretou, e tu vai passar com ele e vai vivenciar as promessas de Deus sobre a tua vida, porque a promessa de Deus já tinha sido feita antes de tu estar passando por isso que tu está passando, pela guerra que tu está passando. Se ele prometeu sobre a tua vida, sobre a tua casa, meus amigos, minhas amigas, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, é tudo no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso momento. Há tempo para todas as coisas, debaixo desse céu e em cima dessa terra. Às vezes tu quer no teu tempo, às vezes tu quer no teu querer, às vezes tu quer na tua vontade, tu quer agora, tu é ansioso. Aí tá indo lá para o Salmo de número 70, apressa-te, Senhor. E não sabe esperar no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, confia nele e o mais ele fará. E tu está correndo lá para o 70, apressa-te, Senhor. E depois que ele entrega a bênção de qualquer jeito que você, aí você quer reclamar com Deus, quer botar a culpa em Deus, a culpa é sua, porque tu não sabe esperar, tu não tem paciência de aguardar a promessa se cumprir. A promessa é grande,
A bênção é grande, meu amigo, porque primeiro Deus ele prepara a gente para depois ele entregar aquilo que ele prometeu em nossas mãos, pastor. A bênção ele é tão grande do que Deus ele vai fazer na tua vida, que primeiro Deus ele está te preparando para poder te entregar aquilo que ele já decretou sobre a tua vida. Porque se ele te entregar agora despreparado, ele vai te perder. Mas primeiro ele está preparando nessa sexta-feira profética, crente, para te entregar as promessas que ele já determinou. Primeiro Deus ele nos prepara para poder entregar a bênção em nossas mãos. Meus amigos, minha amiga, a bênção será muito grande, que se ele te vir entregar agora, tu não está preparado para receber. Primeiro Deus ele vai te preparar para entregar aquilo que ele te prometeu. E queira o diabo ou não, a vitória é nossa. Você pode declarar isso comigo nessa noite? Queira o diabo ou não. Repete nessa sexta-feira: queira o diabo ou não, queira o diabo ou não, Satanás, sai da minha frente, que a vitória já é minha. A promessa vai se cumprir, sim. Quem é você, chifrudo, para poder falar que a promessa não vai se cumprir? Sai da minha frente, porque eu estou cheio do azeite, eu estou cheio da unção, eu estou cheio do poder, e eu estou indo vivenciar as promessas de Deus na minha vida. Porque gigante não vai te parar, gigante não vai te parar, gigante não vai te parar, gigante na tua vida não pode, gigante no teu trabalho não pode, gigante dentro da tua empresa não pode. O gigante ele não vai te parar. Eu sinto o grandão da Galileia aqui. Eu sinto Deus aqui nessa noite. O gigante da tua alma, o gigante da tua vida que tu está enfrentando, ele não pode impedir as promessas de Deus se concretizar na tua vida. Não pode. Eu sinto a graça do Eterno. Eu sinto a graça do Eterno aqui. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Deus ele trabalha no verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade, através do teu glória. Oh Eterno, eu sinto. Gigante nenhum vai impedir de tu vivenciar as promessas de Deus sobre a tua vida. Jesus está te dando ferramenta hoje. Jesus está te dando ferramenta hoje para tu poder guerrear. Jesus está te entregando ferramenta hoje para tu cortar a cabeça desse gigante. Jesus está te entregando hoje ferramenta para tu cortar a cabeça do gigante. Ele está falando: eu vou impedir o agir de Deus, eu vou impedir a promessa dele. Chifrudo Satanás, tu perdeu mais uma, porque hoje é sexta-feira profética, hoje é sexta-feira do livramento. Ele está falando: a tua casa não vai parar, a tua casa não vai parar, a tua casa não vai parar. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe. Gigante não vai parar de tu vivenciar a tua promessa. Se tem dois comigo da glória, se tem dois comigo aqui da glória, se tem dois comigo aqui da glória, faz barulho que o diabo não gosta. Jesus está aqui, igreja. Eu sinto a graça do Eterno. Ele está aqui. Oh, Eterno. 12 homens entram para espionar a terra. O mesmo povo, a mesma realidade, mas nem todos terão a mesma reação. É 12 homens que estão vendo a mesma coisa, estão na mesma terra, estão no mesmo lugar, mas nem todos terão a mesma reação. Eu vou repetir isso daqui. Estão no mesmo lugar, aqui, estamos no mesmo lugar, estamos no mesmo ambiente, mas nem todo mundo vai ter a reação de quando o pastor mandar um glória, você vai dar glória.
Nem todo mundo vai ter a reação de dar um aleluia quando o pastor manda tu levantar a mão, glorificar e exaltar. Tem gente que fica igual cara de delegado, que fica lá com o braço cruzado, não reage. Estamos no mesmo ambiente, eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo o poder. Eu não sei você, eu não posso sentir por você. Estamos no mesmo ambiente aqui, todo mundo sentado, todo mundo ouvindo a mesma palavra, mas nem todos vão reagir da mesma forma. Pastor, eles eram líderes. Aqueles homens, quando foram espionar a terra, ele era príncipe de tribos, homens respeitados. Aqueles homens, quando foram espionar a terra, eram líderes, príncipe das tribos, homens respeitados. Mas isso daqui só vai pegar quem tiver fé para pegar. Pastor, nem que seja a última vez que eu vou pregar aqui, mas eu vou falar isso daqui. Eram homens líderes, eram homem príncipe das tribos, eram homem respeitado, mas posição não garante visão espiritual. Eu vou repetir isso daqui para tu entender o que Deus está falando. Eu vou dizer para tu entender: posição não garante visão espiritual. Eles eram líderes, eram príncipe das tribos, mas posição não significa visão espiritual, porque nem todo mundo que está contigo nem todo mundo que está com teu lado eu vou falar. Ele está na casa, nem todo mundo que está contigo está no mesmo propósito, está na mesma ligação, está no mesmo desafio, está na mesma guerra, tem poder, tem autoridade, mas não tem visão espiritual para discernir se é Deus ou se é o diabo, se é Deus ou se é o diabo. É líder, é príncipe de tribo, mas não tem visão espiritual para discernir se é Deus ou não. Ele está na casa. Homens respeitados, líderes, mas posição não garante visão espiritual. Você pode ser o melhor empresário, você pode ter a melhor empresa, mas se tu não tiver visão espiritual, não adianta de nada. Se tu não tiver visão espiritual para ver se é Deus ou se é o diabo, não adianta nada. Quando aquele irmãozinho vem sapateando, eis que eu te digo, se tu não tiver visão, discernimento, se é o Espírito Santo ou se é o diabo próprio usando a vida daquele homem, você vai quebrar a tua cara. Então nessa noite peça visão espiritual para Deus, peça visão espiritual do céu para a tua vida, peça visão espiritual. É diferente. A terra era a mesma, mas a interpretação seria diferente, porque fé não depende do que se vê, mas como se crê. Fé não depende do que se vê, mas de como você crê. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Crê somente, confia nele, porque o mais ele fará. A prova pode estar doendo, mas crê. E no dia de hoje não é diferente. Eu termino. No dia de hoje não é diferente, pastor, porque se duas pessoas passarem pela mesma luta, pela mesma guerra, pela mesma situação, sendo que uma cresce na fé e a outra estaciona no medo. Se duas pessoas estiverem passando pela mesma luta, pela mesma guerra, uma ela cresce na fé
e a outra estaciona no medo. Medo de quê? Medo das provas, medos da decepção, medos do que você vai enfrentar pela frente. Mas nessa sexta-feira Deus te trouxe aqui para dizer que todo medo está sendo jogado por terra. Todo medo nesta sexta-feira profética está sendo jogado por terra. O medo não vai te parar, o medo não vai te estacionar, o medo não vai impedir de tu vivenciar as promessas de Deus. O medo não vai impedir de tu voar. O medo não vai impedir de tu chegar no ponto final. O medo não vai te parar. Deus está quebrando hoje o medo na tua vida. Deus está quebrando o medo hoje desta vida, na tua vida, na tua casa, na tua parentela. Mas se tu crescer na fé, tu vai ver o extraordinário de Deus acontecer sobre a tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua parentela. Mas se tu estiver estacionado no medo, ficando com medo, eu não vou sair porque eu estou com medo de ser assaltado, eu não vou sair porque eu estou com medo. Mas se tu crescer na fé, tu verás a glória de Deus na tua vida sentimental, financeira, conjugal. Recebe, recebe, recebe. Deus está tirando o medo hoje e está fazendo você crescer na fé. Deus está tirando o medo, está você crescendo na fé. Cresça na fé, cresça no conhecimento. Os gigantes de nossas almas, eles existem. Moisés, ele ordena os espias para observar tudo o que tinha naquela terra: os povos, a cidade, a força do inimigo. Deus, ele tinha ordenado a Moisés mandarem aqueles homens, líderes de tribos, homens respeitados, para poder ir diante daquela cidade, para ver a terra como era, se produzia fruto, para ver os povos, para ver a cidade, para ver a força do inimigo. Os gigantes estavam lá, as cidades eram fortificadas, mas a presença de gigante nunca significou a ausência de Deus. A presença de gigante que tu tem enfrentado nunca explicou e significou a ausência de Deus. Deus prometeu que estaria com seu povo e Ele estava com o povo. Deus, Ele prometeu que ia passar contigo nessa guerra. Ele passou contigo nessa guerra. E Ele está falando: se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, ela não vai te afogar, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Gigante não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência de Dele sobre a tua vida. A ausência de Deus significa que no silêncio Ele também trabalha, no silêncio também Ele responde, no silêncio também Ele age, no silêncio, no silêncio, no silêncio Ele está contigo. Ele falou que estaria com o povo e Ele está contigo nessa luta. Ele está contigo nesta guerra. Ele está contigo. Ele falou que estaria com o povo, Isaías está com o povo. Ele está ao teu lado. Ele está passando contigo nessa guerra, minha irmã. Ele está passando contigo nessa luta. O que tu não vivenciou em 2025, nesses primeiros meses de 2026 tu vai vivenciar. Recebe e tome posse, moça, da tua vitória nessa noite, nessa sexta profética, a qual o adversário tentou de todas as formas para tu não chegar aqui. Mas tu falou: queira o diabo ou não, eu vou atravessar aquela porta e vou passar minha primeira sexta-feira na presença de Deus. Aquilo que tu não vivenciou em 2025, nesses primeiros meses de 2026, tu vai ver portas sendo abertas, milagres se concretizando. Ele passa contigo, nenhum mal sucederá e nenhuma praga chegará na tua tenda. Estou dando ordem aos meus anjos ao teu respeito.
Estou dando livramento dentro da tua casa agora. Enquanto tu está aqui, eu visito lá. Enquanto tu está aqui, eu estou enviando anjo lá. Estou dando livramento, estou dando escape. Nenhum mal sucederá, minha filha, e nenhuma praga chegará na tua tenda. Eu sou contigo por onde você passa. Eu sou contigo por onde você pisa. Não temas, não desanima, não desista, não pula do barco, não larga. Tu está entendendo o que Deus está falando contigo? Ele é contigo. Não desanima, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque tu vai atravessar essa tempestade e vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Igreja, tu vai dar a volta por cima e vai dizer: só o Senhor é Deus na minha casa. Só o Senhor é Deus na minha finança. Só o Senhor é Deus na minha empresa. Só o Senhor é Deus. Ele está com o seu povo. Ele está contigo, igreja. Fé não é negar o gigante. Fé é lembrar que Deus é maior que eles. Fé não é negar o gigante. Fé é mostrar para o gigante que Deus é maior do que eles. O teu problema, a doença, o que tu está passando, não é maior do que o teu Deus não, igreja. Deus, ele tem poder para mudar a sentença. Deus, ele tem poder para mudar essa situação. As evidências da fidelidade de Deus, eu termino aqui. Os espiam, eles chegaram no vale de Escol, e quando eles estão chegando, eles avistam e pegam e cortam o cacho de uva, que era tão grande, meus amigos e irmãos, que precisava de 2 pessoas para poder carregar aqueles cachos de uva. Porque Deus, ele faz as coisas acontecer quando tu menos espera. As coisas acontecer nos 45 do segundo tempo, quando o juiz está indo para apitar, para finalizar a partida, Deus, ele entra e age. Deus, ele entra em ação. Aquela uva era uma prova visível da promessa invisível. Eu vou liberar isso daqui para você, porque Deus já estava dizendo à terra como existia, como era ela era. Não despreze os sinais da graça de Deus, só porque ainda há batalhas no caminho. Não despreza o sinal das promessas de Deus, da graça de Deus sobre a tua vida, só porque ainda há batalha, só porque ainda há espinho no caminho que tu está passando. Faça por cima, dá a volta por cima, para tu vivenciar as promessas de Deus sobre a tua vida. Se coloca sobre os teus pés. Ministério de louvor, por favor. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça do Eterno. Não despreze os sinais da graça de Deus, igreja. Só por quem dá a batalha, só por quem dá ainda a carta de afronta, só porque ainda tu está passando por essa tempestade. Confia, bota a tua fé em ação, porque tu vai vivenciar as promessas de Deus sobre a tua vida. Depois disso tudo, deles terem passado 40 dias, 40 noites, espiando a terra, para ver como era a terra, como era o povo, se os adversários eram fortes, se era fraco. Eles passam 40 dias, 40 noites, retorna, e esse foi o tempo que o Senhor determinou para aquele povo, para aquele homem, para observar, para refletir e tomar decisões. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou dar tempo, eu vou dar um tempo para você refletir, para você observar, para você tomar decisão.
Deus está dizendo para alguém aqui, pode estar até demorando, você falando com Deus, Deus está até demorando, mas Deus está te dando tempo para tu refletir, para você tomar a decisão, para você observar. Deus está te dando tempo. E esse tempo de 40 dias, 40 noites, foi o tempo necessário que Deus ordenou para aquele povo, para eles poderem observar a terra, para eles poderem ver como era a terra. E Deus está te dando tempo. É o tempo que Deus está te dando. A terra estava diante deles, a promessa estava confirmada, agora a decisão era deles, de crer ou recuar. E agora a decisão é sua, de você crer ou recuar. E aí, que decisão tu vai tomar hoje, nessa sexta-feira, na primeira sexta-feira? Tu vai crer? Tu vai à frente? Ou tu vai recuar? Eu, se eu fosse você, se tu ainda não crê, começa a crer a partir de agora. Se tu não tem fé, deposita a tua fé agora. Porque se tu crer, tu verás a glória de Deus. Se tu crer, tu verás a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se tu não crer, se tu ainda não tem a fé, bota a tua fé em ação. Começa a crer. Porque nessa noite eu quero fazer um ato profético sobre a tua vida. Coloca a mão sobre a tua cabeça. É sexta-feira profética. Enquanto os muitos estão aí se perdendo na prostituição, tu está nessa sexta-feira profética, e tu vai declarar juntamente comigo sobre a promessa, sobre o medo, sobre o gigante, sobre a identidade, sobre a fé, sobre o avanço, sobre a vitória e sobre o teu futuro. Tu vai começar comigo a declarar na promessa, dizendo assim comigo: o que Deus, repete comigo, o que Deus tem muita gente para pouco barulho, o que Deus prometeu sobre a minha vida vai se cumprir. Declare isso. O que Deus prometeu para a minha vida vai se cumprir. Sobre o medo, declare sobre o medo agora. O medo não governa mais as minhas decisões. Declare: o medo não governa mais as minhas decisões. Sobre o gigante, declare nessa noite, igreja: os gigantes não são maiores do que o meu Deus. O gigante da minha alma não é maior do que o meu Deus. Declare isso nessa noite. Os gigantes não são maiores do que o meu Deus. Sobre a tua identidade, eu não sou pequeno. Declare, igreja, com voz profética, com a autoridade que Deus te deu. Eu não sou pequeno, eu sou filho de Deus. Sobre a fé, eu ando por fé e não por aquilo que vejo. Eu ando por fé e não por aquilo que eu vejo. Declare nessa noite sobre o avanço: eu decido avançar e possuir aquilo que Deus prometeu. Declare: eu decido avançar e possuir aquilo que Deus prometeu sobre a tua vitória em Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Tu é mais do que vencedor sobre o teu futuro. Meu futuro está nas mãos do Senhor e não serão frustrados. Não serão frustrados. Não serão frustrados. Não serão frustrados. Ainda que haja gigante, eu vou avançar, porque Deus é fiel com sua promessa. Ainda que haja gigante na tua vida, ainda que haja gigante na tua vida sentimental, na tua vida financeira, tu vai avançar. Tu vai avançar. Tu vai avançar. Tu vai avançar, porque gigante não pode te parar. Gigante não pode te parar. Gigante não pode te parar. Oh!
não pode te parar. Eu confesso, fica tão difícil acreditar. Oh, maravilha! Gigante não vai te parar não, igreja. Ele não tem poder. Quando eu olho para as tuas promessas, declare essa canção comigo. Acredito, vai valer a pena. Oh, eterno, eu sinto a tua graça, eu sinto a tua presença. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte por completo. Ele fará. Declare. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de Abraão, Ele está na casa. vai fazer Eu sinto. na hora certa. Não Isso. vou temer. Declare essa canção O comigo, projeto vem igreja. de quem não é. Isso, O vai. Deus de Abraão, Libere, declare. vai fazer cumprir na hora certa. Oh, Deus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Cante, igreja. Em apenas Declare isso, vai. instante, Declare. faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela. Ele não faz pela metade não, pastor Luciano. Não vou. Ele é Deus de totalidade. 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 Recebe. Oh, eterno. Não vou ter